Fala, gente, beleza? Professor Juarez na área, professor de História, tudo bem? Hoje continuaremos o tema da Revolução Inglesa de 1688. E na última aula nós vimos, então, algumas características da sociedade inglesa que formam a identidade do inglês. E essa identidade do inglês, por ser uma identidade puxada por uma característica religiosa mais protestante, já é natural do inglês protestar, lutar pelos seus ideais. Mas é importante entender que a Revolução Inglesa ela é dividida principalmente em duas fases, a puritana e a gloriosa. A gloriosa é aquela que é muito colocada no Enem, principalmente em seus itens. Em que sentido? Principalmente do ponto de vista filosófico, mas nós podemos também elencar aqui algumas habilidades nesse processo, atuação de grupos políticos. Então, para entender a Revolução Puritana, é necessário entender principalmente os nossos antecedentes, né? E quais são esses antecedentes? Primeiro, lembrando, o autoritarismo dos Stuart, que nós vimos que a nova monarquia que subiu, a nova dinastia escocesa, era uma dinastia puxada mais por o absolutismo feudal, diferente da monarquia Tudor, que era também absolutista, mas com relances de uma nova forma de pensar, com mais liberdade, perseguindo grupos mais complicados, mais autoritários. E aí, para colocar pá de cal, ou seja, acabar com o sistema, eles também começaram com uma perseguição religiosa. E na mente do inglês, nesse período, principalmente do século XVII, essa dinastia Stuart, através da figura do rei Carlos I, estava tendo uma pegada mais católica, e isso era inaceitável para alguns grupos mais radicais, como o puritanismo. O puritanismo, é importante entender que ele não é uma igreja, ele é um princípio filosófico, teológico dentro do cristianismo protestante. E os puritanos tinham a ideia da necessidade de purificar a religião, que estava contaminada, ou seja, tinha nuances ou características do catolicismo ou algo que não fosse cristão. Ou seja, nesse contexto de caos, o puritanismo se tornou, então, a mola propulsora das ideias que iriam unificar a sociedade inglesa. Segundo Christopher Hill, ele fala o seguinte: a Bíblia ditava a revolução e a revolução ditava a Bíblia. Então, Christopher Hill, que é um historiador, estudante da sociedade inglesa, estudante da sociedade inglesa do século XVII, falou que o puritanismo era a ideia, era a ideologia do processo como fator de unificação. Alex Tocqueville, um francês que escreveu o livro Uma Democracia na América no século XIX, também fala a respeito do puritanismo que foi para os Estados Unidos, né? Que é o fundador dos Estados Unidos da América, que lá também tomou uma proporção política. Então, tendo os puritanos sendo os unificadores do processo, eles tinham como se fosse um líder religioso, uma pessoa notória de caráter, que era o Oliver Cromwell. Então, Oliver Cromwell, que era um nobre inglês, abre aspas para nobre, ele tinha um título devido à posição dele social, ele era um burguês com título devido à riqueza dele, dono de terras também. Esse Oliver Cromwell, então, ele era um líder puritano e ele foi um dos líderes da luta do parlamento, que é o órgão político inglês, né, contra a monarquia Stuart. Né? Só que esse governo de Oliver Cromwell, obviamente, após a vitória do parlamento sobre o rei e dos conflitos que existiram, o Oliver Cromwell consegue derrubar o rei e se tornar líder da Inglaterra. É por isso que chama-se Revolução Puritana, porque foram os puritanos que fizeram a Revolução. E pasmem, quando os puritanos ocuparam o poder com a figura de Oliver Cromwell, ele promoveu uma centralização política, ele começou a perseguir também católicos principalmente e outros grupos. Ele se tornou um líder autoritário, na visão de algumas pessoas da sociedade. Ele consegue elevar o mercantilismo, ele introduz a Inglaterra na época do mercantilismo mais efetivo, com os atos de navegação, que controlava e monopolizava a frota naval de outros países, inclusive também da Inglaterra, e ele fundou um Estado quase teocrático, tudo dele estava ligado às questões religiosas, principalmente, e à Bíblia.
então tirando, de certa forma, a liberdade de outros grupos religiosos. Por exemplo, baniu o Natal, proibia de se encontrar em festas sagradas, tinha que ficar em casa, em repouso. O sábado era importante, então ele teve toda uma característica religiosa social. Um abraço e